E aí, esse artigo, ele nos trouxe 5 elementos do propósito, tá? 5 elementos essenciais do propósito, e depois eu vou trazer um artigo que relaciona propósito com resultado financeiro. O primeiro elemento que, a partir do momento que tu constrói o teu propósito, tu tem consciência comportamental. É como se realmente tu ganhasse esta resiliência, como se tu ganhasse essa força, que eu já falei bastante sobre ela, não vou me adentrar aqui a mais. 2, comportamento motivado pelo apetite. É aquele sangue no olho, sabe? Ai, eu adoro gente com sangue no olho. Sabe aquela pessoa que tu olha e diz assim, essa pessoa tá com sangue no olho, ela tá motivada, ela tá empenhada, ela tem um projeto. Pra mim isso é muito importante. As pessoas, elas têm que ter um projeto. Eu sempre tô instigando o pessoal aqui. Qual é o teu projeto? No que tu tá envolvido que tá fazendo com que tu não seja um robô que vai pra casa, volta pra casa, vai pra casa, volta pra casa? Que projeto tu tem? Entende que não precisa ser uma resposta mirabolante, mas tu tem que ter um projeto. Tu tem que ter uma coisa que tá te instigando, que tá fazendo tu pensar naquilo, que é a questão da força, né? O quanto aquele propósito passa na tua cabeça. Então tu tem que ter esse movimento para que tu consiga ter essa força ainda mais forte. Essa força ainda mais forte ficou ótima, né? Então tem que ter o apetite, tem que ter o brilho no olho, tem que ter o sangue no olho, que é melhor do que o brilho. 3, flexibilidade psicológica, né? Então, frente a mudanças, se eu tenho a direção que a bússola tá me dando, eu consigo mudar o roteiro e me adequar frente a esse roteiro, e isso é muito importante. Alocação eficiente de recursos. Isso é bem interessante. Nesse mesmo artigo, ele discute o seguinte: se nós olharmos para o ponto de vista econômico de alocação de recurso, e alocação de recurso eu não falo só de dinheiro, eu falo de dinheiro, eu falo de tempo, porque tempo é um recurso. Se tu perder teu tempo e usar teu tempo de forma inapropriada, tu está perdendo algo que tu não consegue em hipótese nenhuma recuperar. Dinheiro tu até recupera, tempo tu não recupera jamais. Foi, acabou, morreu, aquele tempo tu não tem mais. Então, se eu não alocar de forma eficiente meu dinheiro e meu tempo, meu resultado vai ser ruim. Quando a pessoa tem propósito, ela consegue fazer uma melhor alocação de recursos. E essa melhor alocação de recursos torna ela uma pessoa mais eficiente. E aí ele traz uma citação de alguns artigos que testam exatamente isso. O quanto ter, né, esta boa alocação de recursos aumenta inclusive produtividade e eficácia no trabalho. E aí tem estudos já mostrando que as pessoas que têm esse senso de propósito, elas têm muito melhor resultado no trabalho, porque elas são pessoas mais eficientes, porque elas alocam os esforços dela de uma forma mais consciente, porque ela sabe o porquê que ela está fazendo aquilo. Então ela quer que aquilo tenha resultado. E aí ela faz aquilo de uma forma mais eficiente. Então, esse ponto de alocação de recursos é muito interessante para o que nós discutimos aqui. Porque daí tu pode estar pensando assim, por que a Jéssica está discutindo propósito num podcast de finanças comportamentais? Justamente porque ao ter um propósito, a relação com o dinheiro fica muito mais leve. E tu consegue galgar resultados muito melhores, que vai construir uma vida muito mais satisfatória, que é justamente o que a gente sempre busca, construir uma vida que vale a pena ser vivida. Então, a alocação de recurso é primordial, é um dos elementos centrais para que a gente olhe e diga assim, estou vivendo dentro do meu propósito, estou alocando corretamente. Óbvio que, por vezes, a gente pode fazer uma alocação de recurso errada, né? Eu estou colocando um esforço muito grande numa coisa que faz muito sentido para mim e eu não estou tendo resultado. Bom, então eu tenho que avaliar se ou eu tenho que trocar de ambiente, porque, por exemplo, hoje em dia eu sou muito melhor remunerada como professora na condição que eu vivo do que eu era remunerada dentro de uma faculdade. Então, eu aloco um esforço, hoje em dia eu aloco mais esforço, isso é uma verdade, mas eu aloco esforço de tempo e de intelecto e de tudo isso para que eu busque esse resultado, né? Só que eu não saí do meu propósito, então eu só tirei saí do ambiente, né? Troquei o meu ambiente. Então pode ser que não seja
o fato de que, mas então eu estou alocando o meu recurso de forma errada. Não, pode ser que só esteja alocando no ambiente errado. E aí tu tem que fazer essa adequação. Mas que o teu esforço está adequado, porque tu tá resiliente dentro daquilo que faz sentido para ti. Então, esse ponto é muito interessante. E o último elemento essencial é que a intensidade da narrativa da vida, né? O processo cognitivo de um nível superior. Propósito é diferente de pensamento automático. Propósito é diferente de meta. Propósito é diferente de objetivo, como eu falei lá no início. Propósito está num nível superior. Ele é o topo dos objetivos, que vai desencadear teu objetivo, que vai desencadear tua meta. Ele está lá no topo. Então, ter esta clareza de que ele está lá no topo te gera também uma força ainda maior para caminhar na direção do que a bússola está te mostrando. E aí, agora, pontualmente, né? Então, a gente falou só concatenando ideias. Propósito. Então, propósito é o direcionamento que a bússola está te dando. É sempre um objetivo que vai guiar e de forma intencional as tuas ações. O propósito, ele tem 3 dimensões, uma dimensão que é o escopo, a outra dimensão que é a força e a outra dimensão que é a consciência. Tudo isso te dá mais resiliência. E ele tem 5 elementos, que são a consciência, né? Então, essa força de resiliência, a motivação, o apetite, a flexibilidade psicológica, a boa alocação de recurso e esse processo cognitivo de nível superior.